Salve, salve, galera, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um bate-papo no ID Podcast, aquele que você já está se habituando aí, ao qual o Senhor colocou no meu coração, me levando lá no texto de Marcos 16:15, onde Jesus ordena, Ordena, é uma ordenança. Pregai o evangelho a todos os povos de todas as nações. E como vocês já sabem, a pregação do evangelho, ela não funciona apenas você falando sobre Jesus, você pregando textos bíblicos. Não, o testemunho de vida também faz parte da evangelização. Eu mesmo sou uma pessoa que aprendo muito de Jesus, aprendo muito sobre o reino de Deus, ouvindo o testemunho de outras pessoas. As pessoas mostrando o poder do evangelho, o poder de transformação do evangelho, mostrando que Jesus transforma. Então, esse bate-papo, esse quadro, esse programa que Deus colocou no meu coração foi mais uma maneira que ele trouxe, que ele me mostrou que a gente pode evangelizar. E como eu falo aqui nessa telinha aqui, é o Espírito Santo que traz. Ele que toca o meu coração, me traz um nome na memória e eu convido. É tudo direcionado pelo Espírito Santo e esse episódio não é diferente. Esse que está vindo aqui para conversar com a gente é um parceiro, conheci ele num retiro de carnaval, moleque sangue bom demais, só é meio perna de pau, mas ninguém é perfeito, né? Eu vou trazer ele já, ele deve estar se comendo, querendo aparecer, querendo se defender, não pode ainda, porque ele não está aqui, né? Mas gente boa, cara é do bem, vive o evangelho e vai contar para a gente sobre a vida dele, vai contar para a gente o que ele faz hoje no reino, né? Porque ele entendeu também o chamado, que ele trabalha para o reino, ele vai contar o que ele faz, mas sem mais delongas, porque não sou eu que tenho que falar aqui, é o convidado, trazendo para a galera Rafael Polassi, vulgo Roxinho. Cara, antes de você dar um salve para a galera aí, eu vou ter que perguntar, cara, por que Roxinho, mano? Por quê? Primeiro fala por que Roxinho, para nós, fala aí. Cara, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Satisfação estar aqui, Clevinho, com você, podendo trazer um pouco da nossa vida, da nossa história, como que Cristo chegou na nossa vida, né? Como que a gente foi tocado. Mas o Roxinho, cara, ele vem de um... Quando eu era pequenininho, estudava no Jorge Americano, acho que eu estava na primeira série, e o pessoal começou a falar de Power Ranger, sou Power Ranger azul, sou Power Ranger vermelho, sou Power Ranger... E eu não assistia, cara, aí eu fui meter sou Power Ranger roxo. Aí virou brincadeira, o molecada começou a me zoar. Ih, Power Ranger roxo, nem tem o roxo, olha o roxo. Começou a me chamar de roxo. Só que a proporção maior tomou quando dois amigos meus foram estudar lá no Jorge Americano também. Nós morávamos no Bom Viver, mas estavam no Jorge Americano. Cara, que rolê. Chegou lá, a molecada começou a me chamar de roxo, porque é roxo. Cara, trouxe pra vila. Na vila todo mundo começou a me chamar de roxo. Aí ferrou. Eu ficava bravo no comecinho, porque... Aí foi B.O., cara. Você ficava bravo e quando você fica bravo, pega, entendeu? Ficou até hoje. Já virou Roxinol, já virou Rocheles, vai variando aí. Até o pastor em cima do altar, às vezes, falava, não, Roxinho. Eu falava, olha, até o pastor, cara. Agora ele parou. Agora é Rafael Polassi. Agora é Polassi, né? Mas... Dá um salve pra galera aí. Bom, pessoal, meu nome é Rafael Polassi, como vocês já poderiam ver, sou um aprendiz aí do Evangelho, sou um testemunho que vem aprendendo, vem tentando viver o máximo daquilo que Deus pediu que eu viesse. Uma satisfação, eu espero corresponder aí, poder levar um pouco de Cristo para vocês através do nosso testemunho, através de algumas histórias aí. E tô aí para agregar um pouquinho na vida de vocês através daquilo que Cristo já fez na minha vida. Amém. E aí você meteu um cenário aí intelectual, hein, mano? Para que você nunca leu aqueles livros. Você nunca leu aqueles livros ali atrás, não. Pode parar. Nenhum. É tudo de faculdade, mano. Que eu li ali mesmo, só tem o da Paternidade do Luiz Hermínio, só foi o primeiro livro. Aí eu vou falar pra vocês, é até bom nessa resenha aqui. Eu não sou muito de ler livro, cara. Eu tenho uma dificuldade enorme de ler, cara. Eu aprendi a ler na Bíblia. A verdade é essa.
E na faculdade mesmo eu só lia o que me interessava, eu só pegava ali os tópicos que era para ler e tal, na hora de fazer TCC, e eu ganhei alguns livros, então eu fui guardando, fui deixando. Falar para você que eu li tudo inteiro, li nada. O primeiro livro que eu li inteiro foi um livro que a esposa do meu primo lá, a Cris, ela me emprestou, foi o Oito, tá comigo até hoje, pra você ver, eu nunca devolvi, falei, mano, é o primeiro, falei, deixa comigo. Oito Maneiras de Colocar o Diabo Debaixo dos Seus Pés, acho que da Joyce Manor, cara. Puxa, foi um livro que, assim, me ensinou bastante a questão da guerra espiritual, de como reagir a essa guerra, né? Então, foi o primeiro livro que eu li inteiro. Depois teve um livro também que o Wagner me emprestou, que era do Jesus Cop também, que era sobre chamado, propósito, para que eu vim, né? E hoje eu leio a questão da palavra, pregando a palavra que a pastora Patrícia deu para nós, não lembro o nome do livro, mas acho que era pregando a palavra, vivendo a palavra, a arte do intercessor, né, agora vivendo a questão da intercessão. Li bastante também um livro do Luiz Hermina sobre a paternidade, foi um livro que eu li também, que é muito bom. E um livro que eu não terminei ainda, mas comecei, mas não terminei, por isso que eu falo, começa um, aí vem outro livro, você tem que tentar, mas foi A Recompensa da Honra também, tem ali também, é um livro que eu leio, assim, às vezes eu vou em alguns tópicos, assim, que, pô, me ensina bastante. Ainda mais a gente que começa a caminhar no evangelho, começa com o ministério, a gente tem que ter muito esse princípio da honra, né? Então é um livro que me ajuda bastante a entender, através da palavra, né, alguns princípios, algumas formas de viver, de honrar e ser honrado também. Como desfrutar disso. Você falou a questão você falou assim, a gente vamos desenrolando a conversa aqui, mas você Boa. falou a questão desse livro aí da Joyce Meyer, Oito Maneiras de Colocar o Diabo Debaixo dos Seus Pés, né, cara? E eu lembro que quando eu comecei também a minha caminhada, a gente sabe que quando a gente começa uma caminhada e o diabo vê que ele vai perder, porque quando ele vê a intensidade da busca, ele sabe que ele vai perder, e aí ele vai vir de tudo quanto é maneira tentar tirar você e aí vai ser aquela guerra, aquela batalha espiritual, não tem jeito. E você precisa entender o que você está vivendo, porque se você não entender que é espiritual, você perde essa batalha. E eu aprendi muito com a pastora Tânia Teresa, cara, também, sobre como batalhar espiritualmente, o que é o reino espiritual, como o reino espiritual funciona, quem dá a abertura, como acontecem as legalidades, assim. Então, eu acho assim que, como a gente está conversando aqui, né, a gente caiu nessa questão de livro, de a gente realmente se alimentar, é muito importante para aquelas pessoas que estão começando a caminhada na fé, né? Vou chamar de roxinho, mano. Vamos ficar com esse negócio disso. Aqui é parceria. E entender, né, cara? Entender logo de cara que se você quer realmente mudança de vida, se você tem a decisão de mudar a sua vida e entregar ela para Jesus, você vai sofrer uma batalha pesada no início, e você precisa entender, conhecer as estratégias do inimigo, como combater e vencê-las, né, cara? É muito importante isso aí, né? Exato, porque eu falo que uma palavrinha também que me ajudou muito nesse início quando eu aprendi sobre a palavra renúncia ou retaliação. Primeira renúncia, porque quando você começa a renunciar, como você entende, e acontece que o pastor fala, metanoia, a transformação de mente, você começa a ter que renunciar, ou seja, abdicar de coisas que você vivia, de práticas que você fazia no passado, e não as praticá-las mais. E no começo é difícil, que é aí que tá, que você começa a caminhar e Deus começa a agir na sua vida de acordo com as suas renúncias. Só que, agora entrando nisso que você falou, a retaliação que o inferno vem contra a nossa vida, entendendo aquilo que a gente vai viver lá na frente agora com Deus, é muito grande. Porque e a questão da imaturidade espiritual, porque tá tudo no começo, é um bebê, tá ainda no colo, né? Então, essa imaturidade, eu não sei a sua visão, tá, Oxim, mas eu creio que muitos cristãos, eles não mergulham naquelas águas profundas que o anjo leva o profeta, né, para água nos artelhos, não mergulha por falta de conhecimento, desse entendimento do mundo espiritual, de entender que o diabo vai puxar, irmão. Com a força que você vai para o evangelho, a força que você vai, o diabo vem com uma força maior, porque se ele for com uma força menor ou igual, ele não vai vencer. Então, ele vai puxar você com mais força do que você está indo. E você tem que entender isso aí, porque senão, vai ficar nas águas rasas e muitas das vezes vai desistir. Exatamente. Então, foi uma coisa que me ajudou muito foi entender essa questão da retaliação. De quando vinha algo pesado, algo vinha e você entende e fala,
você já sacava, você falava, você, né, inimigo. Aí é onde você consegue entender e não ceder. Que aí agora você sabe que é só uma retaliação, se falar bem. Se tá tendo retaliação, aí é a hora que você consegue, vivendo já em espírito, entender e falar, se tá tendo a retaliação, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô caminhando com Exato, e Deus que tá agindo aí. Cara, ó, eu vou falar para você, acho que esse já é o, eu acho que esse já é o sétimo que eu tô gravando, cara, e nenhum desses outros teve esse tipo de ensinamento, porque nós estamos sendo usados aqui pelo Espírito Santo, e nenhum dos outros teve esse tipo de ensinamento para quem está começando a assistir aqui, porque isso é muito importante, né, cara? É muito importante. Eu acho assim, eu tenho, e você também, eu tenho assim a graça de ter sido realmente direcionado pelo Espírito Santo no início com tudo aquilo, porque senão talvez eu não estaria onde eu estou hoje, né? Mas isso é muito importante, cara. É muito, muito interessante isso que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Seguinte, o que eu quero, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir o bate-papo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Primeiro eu quero que você conte sua história, mano, de quem você era até o momento, depois nós vamos mudar, em que você teve um encontro com Jesus. Então, como era a sua vida? Quem você é? Você é um menino jovem, né, cara, pra caramba ainda. Você não tem nem 30 ainda, né, mano? Não, eu tenho 26. 26, pô. Então, assim, cara, isso é muito legal, porque, cara, é um jovem, né, falando, tendo uma vida transformada. Então, eu quero que você... Qual foi a idade que você teve o um encontro real com Jesus, que você decidiu mudar? Qual foi a idade sua? Eu acho que foi com 21 anos, mano. Tinha 21 Então, anos. então, você vai me falar como foi sua vida até esses 21 anos. O que era? Quem que era o Roxinho? Como é que era a sua vida, mano? Cara, eu cresci numa família classe média, graças a Deus, uma família com meu pai e com minha mãe sempre nos ajudando ali, sempre nunca deixou faltar o pão, graças a Deus a gente sempre teve o que de comer. Uma família extremamente católica, apostólica romana, uma família extremamente religiosa, graças a Deus, sim, minha família, ainda que no catolicismo, uma família bem religiosa, praticante, minha mãe sempre praticante, minha mãe sempre foi aquela mulher que você ia no quarto dela, 6 horas da manhã, ela estava lá com o tercinho dela, com a belinha dela acesa, estava lá orando, né, para Deus também, mas também orando para os santos, para Maria, igual elas oram. Então, eu cresci nesse contexto religioso também, só que conforme vai passando o tempo, você vai crescendo, você vai conhecendo pessoas, e infelizmente você começa a vagar para outros meios. Eu ainda ainda não era tão adolescente, mas meio que jovem, eu participei do pessoal do Salesiano lá também, eu fui acólito, ia lá, tipo, lá eles chamam de acólitos, né? E como se fosse um pouquinho que vai, entra na igreja e tal. Porque eu sempre fui um moleque muito esterelepe, sabe? Sempre fui um moleque inquieto, que todo mundo, tipo, o pessoal sempre quis cuidar de mim, que sabia que eu era sempre meio doido. Eu sempre fui um cara alegre. E tanto é que foi por conta quando eu entrei lá por causa da crisma, cara, que eu não fazia crisma na... Eu sempre fiz as coisas longe da minha casa, acho que minha mãe já tinha medo de eu me envolver com as coisas na vila, assim, eles falam quebrada, né? Então ela colocava sempre longe. Fui estudar no Jorge Americano, comecei a fazer a crisma lá na Dom Bosco, que foi onde eu conheci o pessoal falou, ah, vira acólito. Comecei a conhecer uma galera ali, uma galera de gente boa pra caramba também, tem um carinho por eles lá, me abraçaram de uma forma espetacular, querendo, me ajudaram muito durante o período. E ali eu ganhei um desconto para estudar no Salesiano, eu estudava no Tassilo, e tudo até na escola, porque eu estudei no 21, ó, do Jorge eu fui pro 21, do 21 eu fui pro Tassilo na oitava, aí depois no primeiro eu consegui a bolsa para estudar na escola particular. Para minha mãe era o máximo estudar na escola particular, eu mesmo, moleque de quebrada, doido da cabeça, pô, vai estudar na escola particular. Tanto é que no início da escola particular eu tinha problema de nariz, mano, porque na sala de aula tinha ar-condicionado, não estava acostumado com ar-condicionado. Então me dava crise, cara, de nariz. Falou, rapaz, eu demorei uns 3 meses para acostumar a estudar com ar-condicionado, pra você ter ideia. Mas aí eu entrei nessa questão do católico, me aprofundei um pouco no catolicismo, querendo ou não. Participei bastante ali. E depois, todo mundo, acho que a galera começou a se dividir. Eu voltei para o Tacílio no terceiro ano do ensino médio. Conhecia muita gente por conta do futebol também. Então, até quando eu estudava no 6 anos, eu tive uma questão, no início, de contato com droga, porque eu não usava droga, eu não bebia, só que eu era o cara, tipo, conhecia o cara que tinha droga. Então, às vezes tinha uma molecada que usava droga no Salesiano, então eu era o cara que, eu comprava lá dos moleques e levava pros caras lá. Só que, tipo assim, comprava por 5, vendia por 10, pô, foi uma forma de eu ver ali, uma forma de ganhar dinheiro, porque eu sempre fui um moleque
gostei de trabalhar, sabe? Eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, trabalhei no SOS ali do Bom Viver, passou um marketing para ele, um Fabiano lá me abraçou também, me ajudou pra caramba. Antigamente não tinha, hoje você vê aquela lojona, antigamente tinha aquela lojona não. Tinha que, É, tinha que descarregar caminhão de água, ajudava, pegava gás. Eu trabalhava só de sábado e domingo. E durante um período aí, já estudando Salesiano, teve um momento que eu saí de férias do Salesiano, precisava trabalhar, eu gostava porque minha família nunca foi uma família rica, sabe? Nunca teve tantas condições, só que então eu também entendia isso e eu sempre fui atrás do meu corre, sabe? Sempre fui um cara que queria gerar, que queria conquistar as coisas. Então eu fui trabalhar. Teve uma época que eu trabalhei com o Carlão também, o pai do Tailo. Eu trabalhava de fim de semana no SOS e no meio de semana eu era servente pedreiro. Trabalhei de servente pedreiro, tipo, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos já. Aí era em casa ainda, o cara tinha uma obra lá em casa, eu falei, deixa eu trabalhar com você aí e tal. Eu sempre fui esse moleque forgado, sabe? Não é folgado, mas pra frente, sabe? Falou, deixa eu trabalhar com você aí. Eu já conhecia ele, que ele ia lá na SOS, o filho dele vai proativo, né? Proativo, né, cara? Proativo. proativo, cara. Eu sempre fui esse moleque de gostar de fazer, de gostar de servir, de gostar de não estar parado. Ia me pagar, eu falei, cara, me ajuda aí. Aí fiquei um tempo, trabalhei de servente pedreiro. Aí depois, no terceiro ano de ensino médio, foi onde eu acho que eu comecei a me perder um pouco, porque aí eu voltei para o Tacílio, né, saí da escola particular lá e tal, voltei para o Tacílio, comecei, já conheci a molecada, tal, foi onde eu comecei a usar droga, onde eu conheci, tive meu primeiro contato com droga, né, e comecei a passar algumas situações, comecei a decair mesmo, fiquei um bom tempo nessa questão da utilização da droga. Fui para a faculdade, aí começa, você no ensino médio começa a usar droga. Não bebi ainda. Eu sempre fui um moleque, antigamente tinha muito aquele rolê da avenida, né? E a gente sempre foi moleque, não é moleque que não é tudo de a pé, voltava de a pé, naquele bondão, e eu não bebia, só que eu vivia esse mundo, sabe? Bem o mundão mesmo. Conhecia todo mundo, não sei o quê, aquele negócio doido. E já usava, comecei já a fumar uma maconha. Graças a Deus nunca fumei crack nem nada, mas tive contato com a maconha e tal. E aí eu comecei, né, amizade, não sei o quê, entrei na faculdade. Aí na faculdade comecei a beber, cara. Na faculdade foi complicado, porque aí tem aquele negócio de mulher, e no terceiro ano de ensino médio eu comecei a namorar uma menina, uma moça, que foi a única menina que eu namorei, né, a menina na qual hoje é a mãe da minha filha. Então, eu comecei a namorar e, tipo assim, aí era muita prostituição, eu traía muito ela, infelizmente eu fui um cara que, assim, pra ela, assim, fui um cara muito, tipo, desculpa a palavra, mas fui um lixão mesmo, é uma coisa que eu me arrependo muito daquilo que eu fiz, sabe, uma coisa que eu já pedi perdão, já conversei, ela ainda, né, não é muito minha fã não, mas creio que um dia ela vai me perdoar e tal também, porque é uma coisa que, é verdade que eu não fui uma boa pessoa com ela, entendo isso, sabe, gero isso. Já pedi perdão para minha filha, ainda que minha filha é pequenininha, já pedi perdão. Quando ela crescer, vou pedir perdão de novo, sabe? Porque é uma coisa que, de fato, não fui bem para elas. Depois de um certo tempo, né? Depois eu já na faculdade, me formei. Depois isso já, aí eu comecei a beber, promiscuidade, traição, tal, não sei o quê. Aí minha ex engravidou, tivemos a nenê, fiquei com ela um período, ela morou em casa, os pais não aceitavam a questão da criança ter vir gerar. Minha ex morou comigo em casa um tempo, aí depois a gente foi morar com o pai dela, depois a gente foi morar com a mãe dela, começou esse ping-pong, sabe? E, só que graças a Deus, cara, mesmo nesse todo esse contexto, Deus sempre me mostrou na minha vida, sabe? Sempre se fez presente. Ainda que na época eu não enxergava, hoje com o entendimento eu consegui enxergar que Deus ele me cercou, sabe? Deus ele queria que eu vivesse hoje o evangelho. Deus ele queria que eu já estivesse aqui podendo testemunhar no canal do Kleber, porque você vai ver, eu fui para a faculdade, cara, e vendendo droga, pra você ter ideia, porque eu saí da SOS, porque no SOS eu trabalhei, porque eu, no terceiro ano do ensino médio, eu entrei de estagiário no INSS, cara, pra você ter ideia. Então, trabalhei no SOS, fui servente de pedreiro, depois virei, trabalhei lá na senha do INSS, fiquei um tempo trabalhando lá, usava drogas, já tava naquela vida doida, mas ainda trabalhava, sempre gostei de trabalhar, sempre fui um cara que fui pra minha luta, sabe? Sempre conquistei as minhas coisas. Minha mãe me ajudava assim, mas as coisas eu que conquistei, eu que fui pra cima, né, com a ajuda deles, claro. E depois do INSS, cheguei a voltar um tempo pro SOS, só que aí depois teve um tempo que eu fiquei desempregado, foi logo no começo da faculdade. E eu conheci uns moleques, tinha um lugar para me vender uma droga, os caras tinham droga para me vender, foi onde eu comecei, vendi um pouquinho de cocaína lá e tal, fiz um curto período, guardava umas coisas em casa e tal, aquele negócio que é até chato, que dói, né? A gente fala, pô, já fiz isso e tal, é uma coisa
constrangedor até, mas é algo que Deus tratou na minha vida, então acho que não vejo problema falar. Passei por isso, vendi um pouquinho, um tempo de droga ali para mim, ter o meu dinheiro também, eu era um cara muito capitalista, sabe, cara? A gente tem uma mentalidade de, eu preciso e qual que é o meio que eu tenho? Pô, é isso, então é isso que eu vou fazer e tal. Foi um período curto, eu acho que de 10 meses que eu fiquei nessa vida, tipo, de vender, de ter a biqueira, assim, e tal, que foi quando eu estava desempregado, estudava, fazia faculdade, e de tarde ficava pra rua, vendendo droga, escondendo droga, correndo da polícia, e depois, cara, pra você ver onde que Deus começa a me cercar, é quando eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista na Unimed, cara, na Unimed, na controladoria da Unimed, eu falei, meu Deus, cara. E, tipo assim, na época eu não era tão crente, mas e eu falo porque teve uma época também que eu passei no concurso da Sabesp, mano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu passei no concurso da Sabesp e aquilo lá me deu uma derrubada, sabe? Que eu passei em quarto e aí eu fui desclassificado porque como a paridade batia certinho, só que eu era um ano adiantado, porque eu faço aniversário no final do ano, então pra você entender, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu sempre fui um ano adiantado na escola, assim, se eu for parar para ver, porque eu faço aniversário dia 26 de dezembro. Então, tipo, eu tava um ano na frente. E eu fui Uhum. desclassificado porque eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu deveria estar no segundo. Aí me desclassificaram, aquilo para mim foi, nossa, foi um baque. Pô, passei no concurso, ia trabalhar, só que eu só fui entender isso lá na frente. Foi quando Deus começou a gerar, porque se eu entro na Sabesp, eu não ia viver tudo aquilo que Deus permitiu eu viver. Eu não ia nem ser contador hoje, talvez. Não sei por quê. Porque depois, ainda que eu fiquei desempregado, fui mexer com droga, tal. Quando eu acho que estava no 10º mês da faculdade, surgiu a oportunidade na Unimed de eu ser estagiário lá e tal. Fiz uma entrevista, foi onde eu comecei, onde eu tive contato com uma pessoa extremamente cristã, né, que vale falar, o nome é o Glauco, lá da quadrangular aqui da Catedral. É um cara que me contratou, ele falou, Rafa, você está aqui por mérito seu, tá? Porque eu entrevistei umas 3 pessoas e a gente gostou de você. Normalmente a gente contrata uma pessoa que já está no segundo ano da faculdade, você está no primeiro ano ainda, então faça valer a pena, faça por merecer também, a gente gostou da sua conversa, tal. Beleza, então foi uma forma que Deus já começou já me tirou do mundo do crime. Porque aí eu comecei a estagiar, cheguei nos caras e falei, rapaziada, vou começar a trabalhar ali. E lá na Unimed, cara, era tudo socialzinho, cara. Os caras te davam o uniforme social, a camisa social, calça social. E eu nunca tinha usado social na minha vida, cara. Você não tá entendendo. Eu nem gostava de usar. E eu tinha um sapatênis, cara, feio da gente. Eu ia com aquela camisona, tipo, social, calça preta social, sapatênis e a camisa por fora da calça, cara. Cara, aquele cara, ele foi muito bem na minha vida, porque eu fui assim um mês, 2 meses. Aí ele olhava pra mim, eu andava igual amarado, né? Aquele negócio, ele gingava. E ele chegava em mim, você precisa começar a colocar a camisa dentro da calça. É do setor. E lá trabalhava um contador que era o seu Natalino, o Glau, que era o fiscal, e eu que era o estagiário. E ele falava, Rafa, é do setor, você precisa mais certinho, você precisa colocar a calça dentro do. Ainda que estagiário, precisa colocar a calça dentro da calça, a camisa dentro da calça, você precisa melhorar isso aí e tal. Ele foi me dando uns toques, sabe? E eu, às vezes ele batia com ele e falou, Rafa, mas não consigo, não. Rafa, não tem problema, não sei o que, você vai ter que fazer. Aí fui, comprei um sapato social, pretinho, bonitinho, comprei uma cinta, acho que eu peguei uma cinta do meu pai, mas aí que ele tinha lá. E eu era magrelo, rapaz, hoje eu tô gordinho. Eu era magrelo, então eu tive que furar, fazer até furo na cinta para aumentar o nível lá de apertar. Tão magrelo que eu era, pra você ter ideia. E, e aí eu comecei, cara, a me vestir bem. Eu me vesti a primeira vez e falei, caramba, ficou diferente. Aquele negócio que só tem em filme. Aí você ia trabalhar, todo mundo, não, você é diferente. Deu um impacto nas pessoas, falou, olha, tá bonito, tá? Os pessoal que moravam na vila mesmo viu você com aquela roupinha, tipo, louco, que moleque, tá andando desse jeito. Tipo assim, o olhar das pessoas mudou através da vestimenta. Falei, caraca, e é uma coisa que hoje a gente vigia muito, sabe? Tipo, nessa questão da vestimenta, não tem problema usar tal roupa. Cara, tem problema, cara. A forma que você se veste fala muito sobre você também e tal. Então, é uma coisa que eu aprendi, eu vivi e senti essa diferença, sabe? Que aí agora eu comecei a me vestir bem, mas ainda bebia, ainda usava droga e tal. Só que o Glauco, como ele era evangélico, sempre foi um cara cristão, ele sempre falava de Jesus para mim. Rafa, você tem que mudar isso. Rafa, não sei o quê. Ele sempre pregava. Acabava o serviço, assim, às vezes eu estava indo embora, antes de ir para os nossos veículos lá. Ele chegava, você precisa, vai lá na minha igreja um dia, não sei o quê. Sempre é um cara que nunca deixou de pregar o evangelho para mim, sabe? Eu era um turrão. Não, qualquer dia eu vou, não sei o quê e tal. Tipo, meio que, desculpa a palavra, meio que cagava para ele, assim, sabe?
E ele, cara, ele nunca desistiu, sabe? E às vezes eu era um moleque muito esperto, eu sempre gostei de aprender, sabe? Então, e ele era um cara que sempre gostou de ensinar. Então, parte fiscal, eu só aprendi muito com ele. E ele sempre me cercando, querendo que eu fosse para a igreja e tal. E eu sempre, como eu, na minha perspectiva de vida, meu pai sempre foi, trabalhou no Bertin, depois ficou desempregado, passou um perrengue, minha mãe sustentava nós trabalhando de caixa de mercado. Depois meu pai passou no concurso do estado, meu pai querendo, meu pai é inteligente pra caramba. Aí depois ele tinha 2 empregos, ainda estudava, que ele fazia técnica de enfermagem, ficou numa vida louca e tal. E então minha perspectiva de visão era, cara, vou trabalhar num lugar simples ali, que eu vou, sei lá, trabalhar no SOS, no mercado para da vida, vou trabalhar numa produção de uma fábrica e vou viver minha vida assim, porque eu vi que minha família cresceu assim, não vejo problema nisso. E Deus começou a me levar a lugares muito maiores daquilo que eu tinha de perspectiva de vida, sabe? Sentar num lugar, numa controladoria, pô, saber o faturamento, olhar isso, falar isso, fui aprendendo logo. A faculdade também me dava esse auxílio, né? O bom que Deus fez foi linkar o emprego com a faculdade, porque já teve momentos de eu querer desistir, de eu falar, caramba, eu não posso parar de trabalhar porque eu estudo, eu não posso parar de estudar porque eu trabalho por conta do meu estudo. Então, Deus, ele me prendeu a essa realidade, cara, que eu só tenho que agradecer a Deus, porque verdadeiramente foi Deus que fez isso, porque se fosse por mim, por minha capacidade, por minha vontade, eu não estava vivendo o que eu vivo hoje, né? E aí, o Glauco sempre pregando, 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 e eu sempre no mundo da droga, da bebida, tal, tal, tal. Aí, quando eu tava com 3 anos, eu acho, na Unimed, meu primo, o Jefferson, ele quis me contratar, porque ele conversando sobre emprego, tal, tal, tal. E na infância, o Jeff foi um cara que me ajudou muito, sabe? Foi o único dos primos, porque minha mãe sempre trabalhava, o pessoal não tinha muitas condições. Eu sempre fui um moleque que fui criado por vó, minhas tia cuidou de mim, sabe? Parte da minha mãe, assim. Então, e eu convivia muito ali com a família do GL, que a mãe dele cuidava de mim, ela me criava, o Gel, o Everton, a Vanessa. Então, eu peguei muita parte da família deles, quando eles já estavam se estruturando, o Gerson foi um cara que trabalhou pra caramba, o Everton também já trabalhava e tal. Então, convivi ali, e o Gerson sempre gostou do meio do mato, sabe, de ir para as fazendas, de ir para não sei aonde, e como ele trabalhava para os Bertin, ele ia muito na fazenda dos Bertin, e às vezes ele me levava, porque eu estava lá na casa dele, e falou, vai, vamos comigo. Então, ele foi um primo, ele é um dos meus primos que, tipo assim, que eu tinha um elo, um vínculo, que eu gostava, porque era um cara que sempre me falava as formas boas de ser da vida, sempre me instruía, isso antes do mundo da droga, sabe, isso lá com 7, 8, 9 anos de idade. Ele sempre me semeava isso, me semeava isso e tal. Então, eu criei uma relação muito boa com o Gé, sabe? E depois desse tempo, desse mundo de droga, foi onde eu me afastei da minha família. Né? E quando ele, conversando num dia sobre emprego, ele precisava de uma pessoa que fazia a função que eu fazia na Unimed, ele falou, vou te dar uma chance. Vou contratar você lá, tô com uma empresa nova, o pessoal comprei uma empresa junto com o Zé Henrique, tal, 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 e eu preciso de um cara igual você, cara. Mas você vem por X valor, eu ainda até negociei, porque eu falei, cara, não, paga a metade. Fui falar com o Renato lá, o Renato da Unimed. O Renato queria que eu ficasse, falou, fica, porque aqui eu não consigo te pagar tanto agora, mas quando você se formar, a gente consegue melhorar e tal, tal, tal. Aí fui falar com o Gé, não, Rafa, eu pago isso, 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 eu empato. Que aí, na época ainda, eu já tinha, acho que a neném já tinha nascido, minha filha já tinha nascido. E eu falei, cara, eu vou ter que falar com minha mulher, que aí a gente já morava junto também, né, por conta da criança, por conta que foi morar com o pai, foi morar com a mãe, tal, tal, tal. Aí a mãe e o pai dela voltou, os dois aí, né, ficou lá na casinha. A gente acabou morando junto ali um bom período. Eu falei pra ela, falei, e aí? Vou, não vou, pra onde que eu vou? Porque na Unimed a gente tinha questão do plano, né? Só que aí eu já ia cobrir, tipo, não cobrir, mas empatar também, para que eu pudesse continuar pagando o plano de saúde também. Falei, pelo aprendizado, eu sou um cara que eu gosto muito de aprender, sabe? Eu estipulei um X tempo na minha vida para falar, pô, eu vou aprender, mano, até tal idade eu quero aprender. E aí eu falei, vou arriscar porque vai ser um momento novo, operação diferente, porque eu trabalhava como operadora de plano de saúde e hospital. E tinha farmácia também que me ensinava muito parte fiscal. Agora eu vou trabalhar com bota, que é a Sete Legos. Vou trabalhar com outro, aí eu vou para a fábrica. Então, querendo ou não, é algo que eu vou aprender algo diferente. Então, eu fui por esse objetivo. Porque esse salário empatava. Então, eu falei, mano, eu vou pelo aprendizado. Se for para mim errar, vou errar agora, porque aí dá tempo de eu consertar depois. Porque depois que você fica mais velho, não dá para você errar. Sabe? Então, eu falei, se for para errar, essa é a hora de errar. E fui. Aprendi pra caramba. Por isso que eu falo que Deus tem uma agenda dele tremendo, né? Hoje ele é pastor, então hoje ele sempre foi um cara cristão, também um cara que me ajudou muito. E às vezes, algumas reuniões, ele começava a falar umas coisas da minha vida lá que eu falei, cara, eu não falei nada pra esse cara, ele já sabe tudo isso daí e tal.
como assim? E Deus é maravilhoso, porque aí Deus, além da vida do Gerson, além daquilo da semente que o Glauco já havia plantado, Deus colocou para mim trabalhar com o Duzinho, sabe o Duzinho? Do Bassi? Ah, o Du, pô. Putz, eu amo aquele moleque, de verdade. E a Carol do Wallace, cara, a Carol do Louvor lá da Quadrangular, colocou esse povo para trabalhar comigo. Povo crente, cara. Nossa, crente. A Carol crente. A Carol, tadinha, eu tinha dó dela, porque ela falava mal. Hein? Já começou os crentes, não sei o que e tal. Nossa, eu era tipo mal, cara, queria matar o crente. Falava mal de Aparecida, nossa, falava mal de Aparecida, falava mal de mim, tá ligado? Eu tinha muito essa perspectiva. Então, tinha muito esse preconceito, sabe? Com o crente. Só Quem que nunca, né? Quem quem, nunca, né? só quem viveu lá dentro. Só quem nasceu. Quem não nasceu É. lá dentro teve. Não tem como. E assim, eles pela vida deles, cara. Carol sempre semeando, né? Carol sempre falando, vai lá, visitar a igreja. O Duca, aquela graça dele, aquele jeito dele, tipo, amoroso, amigo pra caramba. Sempre falou, Rafa, não sei o que e tal, vai, mano, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, esse povo é crente, eu vou nada, sai dessa daí e tal. E aí, beleza. Aí um dia eu acho que o Gé ia ministrar lá nos jovens lá da quadrangular. Aí eu, vai lá, o Gé vai ministrar, não sei o que. Eu falei, não, vamos ver e tal. Não fui também e tal. Aí beleza, aí um dia conversando, eu lá eu trabalhava até tarde, cara. Comecei a ganhar uma certa inteligência, tipo, Deus começou a me capacitar para algumas coisas, o Gé começou. Então, o Gé chegava para fazer reunião às 6 horas da tarde, filha da mãe, eu louco pra ir embora, pra ir beber, pra não sei o que. Eu já chegava às 6 horas, acho que ele sabia, eu acho que ele fazia de propósito. Aí ele chegava às 6 horas pra fazer reunião, para apresentar resultado, tal, como tá isso, como tá aquilo e tal. Aí um dia ia ter culto em Guaiçara, do Denilson Fonseca, em Guaiçara, lembro até hoje. E eu sempre tretava com a minha ex, sabe? A gente teve um relacionamento muito possessivo, cara. Eu era um cara tão ruim, cara. É complicado falar isso, porque dói, cara. Mas eu era um cara muito ruim, a gente brigava, a gente se batia, a verdade é essa. Ela me batia, eu já bati nela, sabe? Então era uma coisa muito pesada, sabe? Eu não fui um cara. Eu me arrependo, de verdade. Tudo que eu fiz na vida da Luana, assim, eu me arrependo muito, sabe? Mas são coisas que a gente aprende só depois, né? Infelizmente, se eu pudesse aprender lá na hora, mas Deus não quis assim, eu creio, sabe? Não permitiu que fosse de tal forma. E aí eu fui no culto do Denilson, o Denilson foi e pregou, eu já lutando com o relacionamento, já querendo sair fora, mas eu tinha minha filha, não podia sair fora. Aí ele pregou sobre o jugo desigual, cara. Foi em cima do jogo desigual. Eu falei, cara, os caras fez um jogo desigual, de não bater o tico terra, não sei o quê. E falei, cara, o cara é tremendo. Aí ele faz as revelaçãozinhas dele lá, que ele sempre faz. Eu falei, caramba, esse cara é doido, cara. Um cara sabia do negócio da mulher, tipo, descrente pra caramba, né? Não entendia nada. Eu falei, caramba, os caras é manda. E o Gerson foi amigo dele, sabe? Então, tanto é que depois, não sei se foi nesse dia, eles foram jantar, não sei na onde e tal, fui junto, eu tava sempre quietinho e tal. Falei, caramba, eu vai. Ele olhava pra mim assim, falava uns negócios pra mim que eu tava vivendo mesmo. Falei, caramba, esse cara tá aí me tirando. Esse cara não sabe da minha vida, não. Alguém, esse cara esse cara é cartomante, tipo, olha a mentalidade do descrente, sabe? Eu falava pro Gé, me matia. Então aí eu, beleza, aí passou um tempo, eu falei, caramba. E a Carol e o Du sempre semeando, sempre semeando, sempre semeando. Um dia eu fui, cara, sem start, falei, eu vou lá visitar. Fui visitar e tal. Fui uma vez, fui duas vezes. E aí eu falei, cara, eu gostei da forma que é, né? Da forma, né? Pastor Antônio é muito bem, eu amava, pastor Antônio amava. Eu amo o pastor Antônio, ele tá vivo ainda, então eu amo ele. Mas a pastora Lu pregando, a pastora Luciana, para mim, como mulher, é assim, uma das minhas referências. Ela nem sabe disso, eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas assim, A aquela filha dele? pastora, a filha dele, que hoje é a pastora lá, mulher do Isso. Marcão, o que é É. aquilo que ela me pegando? Fora de série. A hora que ela tirava o sapatinho, então, o fogo descia mesmo, virava Pentecoste, o negócio pegava. Então, foi uma pregação dela que me ajudou, que me trouxe para perto, assim mesmo, sabe? O fogo, o coração que ela entregava, a forma que ela ministrava, tipo, que ela ministra, né, até hoje, me chamou muita atenção, sabe? E beleza, e eu naquele relacionamento conflituoso com a minha ex e tal, de um bate no outro, aquele negócio feio, minha filha vendo isso. E um dia, cara, eu comecei a assistir muito o David Leonardo, cara. Me ajudou pra caramba. Eu comecei a ler Bíblia. Comecei a ler Bíblia, porque eu comecei na igreja e tal, Carol, eu sempre falando, o Gé me ajudando pra caramba. E aí eu comecei a ler Bíblia. Comecei a ler Bíblia, comecei a assistir muita pregação do David Leonardo, porque o David Leonardo ele tem uma linha, para quem ainda não vive o evangelho, ele traz você para perto. Hoje eu vejo pessoas criticando a forma dele ministrar, as pessoas falando mal. Cara,
essas pessoas, tadinha delas, elas não entendem a questão do corpo de Cristo, né? Porque cada um tem o seu papel, e eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel de trazer a pessoa para perto, de trazer o evangelho de uma forma leve, para que essas pessoas que ainda nem no raso estão lá no fundo da praia, tipo, de trazer para perto, para pelo menos molhar um pouquinho do dedo, pelo menos, sabe? Então, acho que ele faz com muito bem, me ajudou demais, sabe? Porque eu não vivi o evangelho, eu não vivi a forma que ele trazia. Cara, comecei a assistir muita pregação desse cara, muita. Se eu não assisti todas naquela época, toda segunda-feira eu já ficava esperando. Falei, segunda-feira já vai ter um vídeo do David Leonardo. E eu lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia. Então ali eu acho que Deus começou a ministrar muito no meu coração. E o dia X, pra mim, esse dia foi o dia X. Eu numa briga com a minha ex, briga, aquele negócio feio. Falei, minha filha não vai ver mais isso de mim, não. Pelo amor de Deus, o senhor me ajuda. E eu sentei, até hoje, eu sentei no chão, no parte que tinha lá, sentei e comecei a chorar. Chorar, senhor. Comecei a pedir perdão. Falei, senhor, me perdoa. Eu mereço tudo que eu tô vivendo hoje. Tudo. Porque eu plantei, eu escolhi viver tudo que eu tenho hoje. Me perdoa pelas minhas escolhas. É verdade que hoje eu passo tudo isso porque eu escolhi viver e passar tudo isso. Cara, aquele foi, eu lembro, eu acho que o Espírito Santo ele traz para mim sempre essa memória, porque aquele dia eu acho que eu entreguei para ele. Falei, senhor, é seu. É seu. E aí eu acho que aquele dia eu entreguei o banco da minha vida para ele sentar e vai, toma conta você, sabe? Porque depois desse dia, cara, foi algo muito sobrenatural que fez na minha vida. Comecei a guerrear, porque às vezes eu ia no quarto e começava a guerrear contra os demônios que estavam na casa. Cara, eu entrei numa linha que eu, tipo assim, hoje eu entendo, porque hoje a gente aprende e tal, mas naquela época, um cara que não sabia nada, começar a guerrear, começar a decretar a Bíblia, eu comecei muito isso. Decretava. E aí eu comecei a passar por alguns processos. Ainda bebia, ainda usava droga. Então eu falei, cara, eu preciso mudar isso daí. E comecei a frequentar a quadrangular. Foi aí que eu comecei a frequentar. Porque eu era um cara extremamente católico, cresci numa igreja católica, a família inteira é católica. Então, já cauterizado o catolicismo na mente, foi algo. Então, para gente que é muito católico, que cresceu no meio do catolicismo, para nós ter essa transformação, cara, é muito de Deus mesmo, porque é mais fácil você converter o cara que não entende religião do que o tipo, de trazer o católico para o nosso entendimento, isso é fato. Então eu falei, cara, comecei a frequentar o quadrangular, comecei a frequentar, e ainda brigando com a minha ex pra caramba, o relacionamento já não tava assim. Eu comecei a fazer renúncia, aí foi, acho que a primeira renúncia foi a droga. Falei, não vou mais usar droga. Não vou mais usar droga. Falei, parei. Fiz diante de Deus e tal. E beleza. E aí eu parei de fumar. Mas aí eu bebi ainda, né? Mas eu ia pra igreja e tal. E minha ex começou a ir na igreja comigo e tal. Beleza, ia e tal, né? Brigava por tudo também. Eu era um cara muito briguento. Nossa, tem um cara que era briguento, era eu, moço. Gostava do rolo. Nossa, porque empurrar porra, eu já queria dar tapa, eu apanhava e vambora. Mas e aí depois eu gostava, depois eu apanhei, gostava de apanhar às vezes, besta. Então eu era um cara muito briguento, então tipo assim, comecei. Aí eu, beleza. Chegou um certo período da minha vida, eu vivendo aquele conflito, eu pedi. Parei de beber. Segunda renúncia, parei de beber. Eu era muito apegado também à pornografia, quando você vive esse mundo, você é muito apegado à pornografia, você é muito apegado à masturbação e tal. Eu comecei a renunciar a isso. Tinha dia que eu falava pra mim, meu senhor, ó, pra você ver, cara, isso foi tudo pelo Espírito, cara. Foi uma coisa que Deus queria que eu vivesse mesmo, sabe? Eu falei, padre, professor, se eu for no banheiro, eu vou pecar. Se eu for tomar banho, eu vou pecar. Então eu não vou nem tomar banho. Não vou nem tomar banho. Se eu fosse, eu ia pecar. Então eu comecei a renunciar, comecei a desviar da aparência do mal, conforme a Bíblia me ensina. O dia que eu tive esse entendimento, eu comecei, falei, senhor, se eu for lá, eu vou errar. Se eu for falar, eu vou pecar. Parei de beber. Pô, parei de beber. Ô, os amigos vai no cenário. Não vou. Fiquei um tempo sem jogar bola, porque se eu fosse, eu ia querer beber, eu ia querer fazer outras coisas, ia querer ir pra zona, ia querer viver a obscuridade. Mano, ia se afundar de novo. Então eu comecei a renunciar. Foi onde comecei a entrar na questão da renúncia. Comecei a renunciar. E Deus começou a gerar algo no meu coração, começou a gerar algo na minha vida, através da renúncia. Eu não dormia mais com a minha ex, ela dormia na cama, eu dormia no colchãozinho na sala. Algo que, tadinha, acho que ela ficou muito revoltada com isso também. Ah, não sei o que, não tem problema. Que Deus já perdoou na cruz e tal. Eu falei, não, mas eu já estava com o entendimento do Espírito. Eu falei, Deus perdoou, mas agora eu também preciso, é porque ele perdoou que eu vou estar errando tal. E eu era muito ruim porque eu falava pra ela que eu não ia casar com ela, sabe? Então, tipo, eu não tinha muito sabedoria também, então eu falava, eu não vou casar com você, tá? Então, tipo, era uma coisa que eu não queria, só que eu tinha minha filha, então eu não podia sair dali por causa da minha filha. E o cara que me ajudou muito nessa questão, nessa última renúncia, assim, nessa última que a gente renuncia todo dia, mas na que mais doeu mesmo, assim, foi quando eu queria muito me separar da minha ex e eu
falava, Senhor, minha filha, e o Senhor parece que já ministrava no meu coração que era para me separar, e eu falava, Senhor, mas minha filha, e muito, eu falo isso para todo mundo, cara, que o Senhor me chamava muito de covarde, sabe? Na hora de ter que se posicionar mesmo, eu ia falar, Senhor, é covardia, às vezes a gente tem medo de se posicionar quando Deus quer, sabe? Eu tava tipo o Jonas mesmo, vai Jonas e tal. E eu, cara, durante 3 meses eu lutei com Deus, a verdade é essa, lutei com Deus. O Senhor não é isso, não sei o que e tal. Eu pedi uma ajuda do Marcão, era um cara que sempre me atendia lá na quadrangular, o pastor Marcão lá, e ele foi, me orientou, né, a primeira conversa a gente teve, falei a situação, e Rafa, vamos fazer um propósito junto, vamos orar, vamos jejuar e tal. Me deu um texto bíblico lá para mim ler todos os dias e tal, para que eu voltasse depois de um certo período lá falar com ele, para ver se gerava algo no meu coração. Fui, fiz, né, e voltei lá, falei, Marcão, é isso e tal, Rafa, então. E eu levo até hoje esse ensinamento que ele me deu, sempre que eu vou aconselhar uma pessoa a direcionar para alguma coisa, uma coisa que eu aprendi é verdadeiramente, igual ele falou, Rafa, eu não sou juiz da sua vida, seu coração já tem uma definição, você já tem um contato com Deus quanto a uma opinião, só que agora é você que vai ter que agir. Você já tem 2 caminhos. Para eu me posicionar diante desse caminho, se você querer ficar com ela, você vai trazer ela aqui, a gente vai fazer um trabalho junto, um propósito junto, você e ela. Agora, se você não quer, volta para sua casa, volta para casa da tua mãe. Você saiu como da casa da tua mãe? Falei, saí alcoólatra, usuário de droga, louco, revoltado, briguento. Então, às vezes, se você voltar, você vai edificar a casa da sua mãe, às vezes precisa dessa pessoa dentro da casa da tua mãe, então você vai voltar diferente, mas é 2 caminhos, construir um caminho junto com a sua namorada ou começar uma nova vida, restituindo tudo aquilo que um dia se deixou para trás e perdeu lá atrás, que é a essência familiar. Falei, beleza, mas a escolha é sua, Rafa, eu não posso escolher por você. Então, puxa, essa questão de mostrar os 2 caminhos e a escolha ser sua, cara, foi algo que eu falei, que cara, filha da mãe, esse cara é muito bem. E eu fui orar para Deus, eu já tinha a resposta no meu coração, eu já tinha algo que Deus já ardia e que estava no meu ouvido. Um dia decidi, falei, tô indo embora, né? Não vamos seguir o relacionamento, tal. Voltei para casa da minha mãe. Foi onde causou muita revolta dela com a minha mãe também, sabe? Porque elas eram muito próximas, minha mãe sempre ajudou muito ela. E ela não aceitava minha mãe me receber em casa, né? Então, elas, poxa, receber minha mãe em casa, minha mãe recebeu em casa, para ela, eu tinha que me ferrar pro mundo, falou, não quer ficar comigo, vai ficar com ninguém, tipo assim. Então foi um período que eu fiquei um período sem ver minha filha, uns 2 meses, ela não deixava, eu fui na justiça, consegui ver minha filha só de sábado, 4 horinhas no sábado e tal. Depois, quando eu fui viajar com a minha família, voltei, ela já tinha subido com a minha filha lá para a cidade que ela mora hoje, então é um contexto muito complicado ainda, às vezes até mesmo ficar falando, porque é um contexto ainda muito que me machuca muito ainda, mas eu acho que Deus, conforme o tempo, Deus vai operar, creio que Ele já está no caminho, Ele está permitindo algumas situações para que eu aprenda também, entendo que muita coisa é consequência, muita coisa é retaliação do inimigo contra a minha vida, por conta de coisas, né, que a gente vem vivendo diante do reino, mas também creio que muitas coisas são consequências também, porque há uma diferença entre, né, a lei permissiva e aquilo que a gente gera também, né? Então, creio que muita coisa. Eu colho muitos frutos ainda do passado, graças a Deus hoje planto diferente, creio que hoje já consigo colher muitos frutos do reino por conta da renúncia lá de trás, e por conta porque uma das coisas que às vezes quando eu me larguei da minha ex mesmo, vinha muito confronto, mas você acha que está fazendo algo de Deus, abandonando família, Deus que uniu, não sei o quê, e por um certo tempo até cheguei a pensar mesmo, caramba, Senhor, eu estou fazendo coisa do diabo, mesmo largando, voltando, e o Senhor ministrando comigo um dia, lendo uma palavra, por isso que eu falo, Rafa, o que te converteu? Foi a palavra. Foi a busca da palavra, foi o entendimento da palavra, porque sempre que eu ia orar, Deus me dava uma palavra, sabe? Então, foi um dia que eu estava lendo e os fariseus começavam a chamar Jesus de pai dos demônios, porque ele expulsava os demônios, porque ele curava, porque ele isso, porque... Então, tipo assim, não, quem está fazendo tudo isso aí é Satanás, está fazendo através da vida de Jesus. Cara, e era Jesus fazendo pela graça. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, na minha mente, no meu ouvido, assim, de falar, Rafa, você bebia, você bebe? Eu falei, não, senhor. Rafa, você fumava, você fuma? Falei, não, senhor. Rafa, você se prostituía, você se masturbava, você era viciado em pornografia, você faz isso, Rafa? Eu não, senhor. Ele falou, você tem certeza que é coisa do diabo que você está fazendo? Foi ali onde eu tive a certeza, através da própria palavra, de falar, poxa, eu não estou fazendo obra do diabo. Porque se eu tivesse fazendo obra do diabo, eu estava fazendo todas essas outras coisas também. Foi onde que, através da palavra, o Senhor me testificou a atitude, aquela renúncia, verdadeiramente era algo que Deus queria que eu fizesse, sabe? Porque eu questionava muito Deus, porque ficar longe de filho, hoje se você tem filho, é longe de mim, sabe como que dói ficar longe da sua filha, sabe? Então
É algo que é difícil falar para outras pessoas. Eu falo que dos jovens ali, a galera não vai entender muito essa questão de ficar longe da filha, essa questão da saudade. Muitas vezes eu já sofri sozinho essa parada, porque se eu falar para um amigo, ele não vai entender o que é isso. Às vezes ele fala, não, Rafa, então eu prefiro eu chorar no meu canto, falo, o senhor está fazendo, o senhor está, sabe, uma coisa que eu acho que é legal compartilhar com você, que é uma coisa que você passa também. Então foi assim que eu comecei, cara. Comecei a mudar. Chegou um tempo que eu fui um dia num culto lá. Rafa, não, na verdade, teve um teatro, acho que no final de 2019 teve um teatro na quadrangular. Que naquele dia eu aceitei Jesus, cara. Naquele dia eu fui lá na frente. Eu fui muito movido pelo Espírito, porque a hora que eu fui ver, eu já estava lá na frente. Quem quer vir aqui? A hora que eu fui ver, eu já estava lá, sabe? Foi onde eu aceitei Jesus ali. Então foi um divisor de águas na minha vida também. E depois daí, cara, consegui terminar o relacionamento, comecei a viver, e foi muito bom, porque nesse período de conversão ali, eu me apeguei muito a Deus, eu me apeguei muito ao profissionalismo. Então é verdade que diante do relacionamento, tal, tanto com a minha filha quanto relacionamento de mulher, fiz uma renúncia ali de ficar um ano sem conversar, sem ter contato com mulher. Falei, não quero isso para mim agora, sabe? Fui um cara muito ruim, então eu preciso me purificar. Fiquei longe de muitas coisas, sabe? Não ia para futebol, não ia para resenha, não ia para lugar nenhum, porque eu precisava me purificar. Uma coisa que me ajudou muito na minha conversão, Cleber, você vai ficar até besta, mas eu fiquei 4 meses, quase 5 meses sem celular. Sem celular. Sem ter o número. Eu não tinha número. Eu sumia, eu estava no sinal de fumaça. Só que para mim foi muito bom, porque eu não tinha contato com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu só trabalhava e orava, só trabalhava e orava, só trabalhava e orava. Então foi algo que foi muito bom para mim também. Os caras no serviço mesmo, o Léo Bertinho, os caras lá, os Henrique, os caras falaram, você vai ter telefone? Eu falei, tô só no ramal, liga pro meu ramal. Porque e no serviço eu precisava, mas foi um período ali que foi muito pela misericórdia. Graças a Deus, os Henrique já era evangélico, já era crente, o Léo já estava se convertendo, então os caras meio que me entendiam. Então foi meio tranquilo por conta disso. O Gé me entendia também, que era meu chefe, então estava cegado. Então foi assim, cara. Foi vencendo, foi vivendo essas coisas. Até que um dia fui e me batizei. Batizei com o pastor Marcão. O pastor Marco, agora que é nosso goleiro também, o Marcão, eles que batizaram lá nas águas lá, e foi um divisor de águas para mim. Aprendi muito. E é isso aí. Até a minha conversão foi isso aí. Cara, dentre algumas coisas que você falou aí, eu absorvi algumas coisas e o Espírito Santo foi ministrando aqui comigo, né, cara? Você falou algo assim, a questão da lei permissiva e da nossa responsabilidade, né? E aí o Senhor me trouxe Davi. Davi, ele é descrito na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, né? Só que ele não ficou fora, ele não ficou livre das consequências do pecado dele. Porque se for ver, se a gente for comparar Davi e Saul, olha só, Saul perdeu o Espírito Santo, ele perdeu o reinado por desobediência, porque ele desobedeceu um direcionamento de guerra, mata tudo, destrói tudo, não traz nada, e ele desobedeceu. E o Davi adulterou, e para encobrir o adultério, planejou assassinato, o homicídio de Urias, né? Então, olha só, qual pecado foi maior, cara? De Saul, que desobedeceu, ou de Davi, que adulterou e assassinou, né? Só que é o seguinte, cara, a diferença de um para o outro é que Davi teve o arrependimento. Ele realmente se arrependeu e não cometeu mais aquilo. Porém, ele não ficou livre das consequências, porque Deus falou, através da tua casa, a tua casa ela vai ficar debaixo de espada, debaixo de maldição. E aconteceu, né? Tudo isso, né? Então, você falou algo que, por mais que você estava vivendo ali o processo de amadurecimento espiritual, você não estava livre de tudo aquilo que você fez, irmão. Por mais que seja na ignorância, mas Deus é justo. Você precisa colher aquilo que você plantou. Precisa. A colheita ela tem que vir, né? Deus não vai te deixar livre disso, porque ele é... E as pessoas falam, Deus é bom, Deus é amor. Sim, mas ele também é justiça e fogo consumidor, né? Então, assim, a gente vai ir colhendo até o último minuto da colheita, a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou. Acabou toda a colheita, agora a gente tem a oportunidade de plantar algo novo, que é o que você está fazendo agora. Que em cima disso, outra coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, Roxinho,
Deus, ele não faz nada pela metade, irmão. Então, recebe na tua vida que tudo aquilo que está fora do lugar no momento, ele vai colocar no lugar no tempo certo. Amém. Então, essa vida era conturbada com a mãe da tua filha e com o relacionamento com a tua filha, no momento certo, Deus vai colocar no eixo. No momento certo, a mãe da tua filha, ela vai tá ali, Deus está plantando o perdão no coração dela, entendeu? Porque é um processo para ela também. Mas primeiro você precisa ser trabalhado, você precisa buscar o reino de Deus e a justiça dele, para que todas estas coisas sejam colocadas na sua vida. E vai acontecer porque ele não faz nada pela metade. Ele não faz pela metade. Então fica em paz, que no tempo certo você vai colher o que você está plantando agora, irmão. Porque você está plantando para o reino. Então, você pode ter certeza, como ele falou para você, você bebe, você fuma, você se masturba, você vê pornografia. Então você pode ter certeza que eu estou nisso. Então, se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Essas coisas boas incluem o relacionamento teu com a mãe da tua filha, porque precisa. Porque a tua filha precisa disso. Entendeu? Então, no momento certo, porque Deus sabe fazer e Ele sabe o tempo certo, vai acontecer. Sabe? E aí você falou outra coisa, cara, muito interessante, a questão de você trazer a Bíblia e você usar aquilo. Porque eu acho assim, a Bíblia, cara, é um manual de guerra, irmão. É uma bússola, você precisa usar. Não é só para você ler, você precisa viver. E você precisa usar isso, cara. Você precisa trazer isso. Às vezes você está vivendo uma situação que a Bíblia vai te trazer o desfecho. O desfecho. E eu vivi isso aí uma vez. Eu tive uma alergia que hoje eu sei que foi espiritual. Cara, foi algo surreal que aconteceu comigo. Foi surreal. Eu vivi uma alergia que eu não conseguia ajoelhar, porque naquela época eu ajoelhava, eu colocava realmente a testa no chão. Então eu ficava de joelho e eu orava com a testa no chão. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia orar, porque toda vez que eu ficava assim, começava a coçar toda a minha cabeça, cara. Começava a coçar todo o meu corpo, cara. Foi algo sobrenatural. E eu não vou contar aqui tudo, porque leva muito tempo, e esse podcast não é para eu falar nada, não, é para você falar. Mas eu lembro que, certa vez, e olha só, eu precisei, a alergia ela só sumia com antialérgico. Então eu tomava o antialérgico, e se eu ficasse sem tomar o antialérgico por um dia, a alergia voltava. Cara, era muito sobrenatural, mano. Era de madrugada, eu não conseguia dormir, Roxinho, eu acordava, cara, na madrugada. Antes de começar a tomar um antialérgico. Eu acordava porque coçava todo o meu corpo, mano. Todo o meu corpo coçava. Algo, cara, loucura. Chegou ao ponto de eu 2 vezes de madrugada, 3 horas da manhã, acordar e no hospital tomar injeção antialérgica. E o enfermeiro falava assim, ó, vai embora rápido, porque você tá sozinho, vai te dar sonolência isso aí. 2 vezes. Foi quando, na segunda vez, me receitou o antialérgico. E eu lembro que eu tomei, eram 20 comprimidos. Eu tomei a primeira cartela, né? Não tinha mais a coceira, não vinha mais a coceira. E aí, acabou a primeira cartela, o primeiro frasquinho, né? E não tinha mais coceira. Eu achei que tinha passado. E eu não comprei mais. Aí, passou acho que uns, 10 dias, voltou de novo, mano. De madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei coçando, cara. Fui no hospital, tomei outro antialérgico, saí do hospital, fui rápido na farmácia, comprei outro vidrinho, pra você ter uma ideia. Eu já tinha tomado antialérgico e tomei um comprimido antes de ir para casa, para passar aquela coceira lá. E aí, mano, eu lembro que na noite seguinte, eu orando, Roxinho, eu lembrei daquela passagem que Isaías fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, e ele levou consigo todas as nossas doenças e enfermidades, mano. Eu até arrepio aqui, cara, porque eu tava orando e veio aquilo, cara, o Espírito Santo trouxe aquilo na minha mente. E eu comecei a orar aquilo, cara. E eu comecei a decretar aquilo na minha vida, mano. E eu falei assim, eu não aceito isso. Porque a tua palavra diz, eu não aceito isso. Senhor, eu quero que o Senhor entenda que eu não aceito o que eu estou vivendo. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou consigo todas as nossas doenças e enfermidades. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. E isso não é do Senhor. Toda doença não é tua. Nenhuma doença é de Deus, cara. Tudo é plantado, cara. Porque Deus ele não criou essas coisas, cara. Isso é consequência do mal.
consequência do pecado, mano. E eu falei, isso não é do Senhor. A partir de hoje, eu não aceito mais isso. E eu falei para ele assim, ó, eu tinha tomado um comprimido só. Falei, a partir de hoje, eu não tomo mais o remédio. Oxim, acabou a alergia. Acabou, irmão. Acabou. Cara, daquela oração que eu trouxe a palavra e vivi a palavra, declarei a palavra, nunca mais. E aí o comprimidinho ficava na penteadeira do meu banheiro, no armarinho do meu banheiro, né? Ali. Só que eu não tomei mais. Eu lembro que uma vez eu abri assim o armário, né? E o Espírito Santo veio e falou para mim assim: por que aquele frasquinho. Cara, é muito louco, é muito louco, é muito louco. Por que aquele frasquinho de comprimido tá ali ainda? A gente conversa com ele, né? Ué, ali. Mas você não falou que você não ia tomar mais? O que tá ali ainda? Joga fora. Eu peguei e falei, tá bom, peguei e joguei no lixo, mano. Joguei no lixo. Nunca mais, irmão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então eu sei que era espiritual. Era o diabo? Pode ser que sim. Mas era Deus testando a minha fé. Exato. Era Deus me ensinando a declarar a palavra. Então eu falo para você que está nos assistindo. O Roxinho trouxe a palavra, ele trouxe a palavra lá, o Senhor trouxe para ele a palavra, e ele viveu aquilo, ele declarou aquilo na vida dele. Aprenda a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não foi feita simplesmente para você ler e amém. A palavra de Deus foi feita para você viver a palavra. Declara. Muitas coisas você está passando e às vezes você não vê, você não tem um término, porque você não traz a Bíblia para a sua vida. Traz a Bíblia para a sua vida. Jesus, ele morreu para que você tivesse acesso ao Pai, tivesse acesso à palavra, tivesse acesso ao Espírito Santo. Traz isso para a sua vida que você vai ver que muitas coisas vão mudar. Ô, Tim, então vamos lá, cara. Agora você está lá na Missão Apoio, irmão. E para eu chamar você para esse podcast, cara, para esse bate-papo, foi o evangelista Wagner, o Vavá, que falou, cara, leva o Roxinho, que o Roxinho tem uma história de vida bacana e ele tem um ministério legal. Leva ele para falar com vocês, porque vai ser bênção. E eu quero que você fale para a gente agora, cara, o que você faz? Eu sei que você tem lá você está lá na intercessão, que nós estamos juntos, né, na intercessão, você na intercessão, eu estou na cura e libertação, mas nós estamos juntos lá. Mas eu quero que você fale um pouquinho do que você faz nos jovens. Eu já vi você também com o microfone na mão, irmão, cantando lá no louvor que eu vi ontem. Eu vi lá, mano. Eu falei, o Roxinho canta também, mano. Não sabia dessa parada aí, velho. É levita. Eu quero que você fale. Hã? Saí do banheiro. Cantava saindo do banheiro, quase. Quero que você fale um pouquinho sobre a obra que você faz para o reino agora, ali nos jovens. Né, mais nos jovens ali na intercessão, que você possa dar uma pinceladinha do que você faz hoje, cara. Bom, hoje, né, eu vim para a Missão Apoio logo, verdade, depois daquele retiro que a gente teve, lá que a gente se conheceu. Foi algo que eu orei muito para Deus, para ver se era isso que Deus queria, se eu viesse ou não para a missão, algo que eu sempre questionei muito a Deus, né? Uma vez na quadrangular, o Wallace trouxe uma visão, uma mentalidade através de 1 Reis, capítulo 13, que é a questão da profecia, né? Quando o profeta velho, ele mente para o profeta novo, levando o profeta novo para comer na sua casa, tirando uma ordem que era de Deus, que era não para ele não comer naquele lugar, né? Quando ele vai lá para Jeroboão, seca o braço de Jeroboão, aquela coisa que Deus faz. E o profeta novo, pelo fato do cara ser profeta, acredita no cara, volta com esse mesmo profeta agora tem que profetizar a morte do profeta novo pela desobediência, né? Então, eu questiono muito a direção, às vezes, quando eu venho profecia, eu venho em direção de Deus, eu sou um cara que o Senhor é isso mesmo, eu fiz um propósito de Deus para ver se era para mim vir para a missão ou não, porque querendo ou não, eu estava numa boa igreja, estava numa boa cobertura espiritual, pastor Antônio, pastor Marcão me ajudando, pastor Alô, sou extremamente grato, tinha ali o contato da Carol, do Aras, que eram os líderes na época, me ajudavam bastante, né? Depois tinha virado Felipe e tal, mas eu não tinha muito contato com o Felipe, então beleza. Aí vim, teve o retiro, entrei na Missão Apoio, orei para Deus, Deus testificou muito, né? E uma certeza que eu tive foi uma vez que eu fui eram 2 terças-feiras ou 3 terças-feiras com o Vitão de profético, de oração em línguas. Cara, foi algo... Puxa, eu já estava na missão, já tinha falado com o pastor Marcão... Fevereiro de 2022. Cara, ali eu tive certeza, mas antes disso eu já tinha falado com o pastor Marcão o interesse da transferência. Antes de falar com o pastor Rodrigo, fui falar com o pastor Marcão.
Sempre, toda vez que eu falava com o pastor Marcão lá da. Poxa, eu chorava com ele, ele falava da vida dele, graças a Deus. Então ele, Rafa, vai, se não tô te perdendo pro mundo, você tá indo pra uma outra igreja, tal, tal, tá caminhando no reino. Foi um cara, Rafa, mas sempre saiba que aqui sempre tem uma cadeira para você, venha nos visitar e tal. Então, um cara que eu tenho um amor no coração. Pastor Rodrigo me recebeu muito bem, fui. Falei minha vida pro pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo, não, Vasco. Daquele jeitão duro dele, né, Vasco? Não, é isso. Ele também não conhecia, então ele toda vez que você vai falar alguma coisa para ele, joga com aquela carona dele de ver se é isso mesmo, tá ligado? Pastor é benção. E aí foi, me recebeu muito bem. A galera, como do Retiro também, vocês ali, vocês me abraçaram de uma forma que eu falei, meu Deus, tá ligado? Tipo, eu não vi isso aqui antes e tal. E aí o pessoal dos jovens me abraçou demais, o Wagner me abraçou demais. Hoje o Wagner cuida de mim muitas vezes. É um cara que, tipo assim, tem coisa que só ele sabe da minha vida, que eu falo para ele. Hoje eu tenho duas pessoas que me ajudam muito, que é ele e o Tiagão. O Tiagão também é um cara que eu tenho uma amizade, que está hoje no cristianismo com a gente, veio depois, veio testemunhando através da nossa vida também. Hoje caminha, navega, é um cara que me ajuda demais. Mas o Wagner é um cara que cuida, né? O Wagner é um cara cuidador, é um cara que abraça, é um cara que te orienta, é um cara que te chama atenção, ele tem que te amar. Então, comecei ele com os jovens, e nesse do Vitão que ele fez aí, foi onde eu tive a certeza da transferência, porque em visão, orando em línguas, naquele reteté, eu via muito a pastora, ó, isso eu nunca falei para ninguém, cara, de verdade, eu via muito a pastora Andressa e o pastor Rodrigo, orando eles, assim, abraçado, e debaixo tinha a gente orando, sabe, e me refletiu muito a questão da cobertura espiritual. Puxa, Visão? visão, em visão ali naquele ambiente, eu enxerguei os dois, sabe, sobre nós, sobre a igreja, e a gente de baixo, a gente orando, só que sobre a cobertura deles. Então ali eu vi que foi uma testificação do Espírito de falar, poxa, você foi para essa cobertura agora você é dessa cobertura, sabe? Então foi algo que eu falei, poxa, obrigado Deus por confirmar, né? Porque às vezes a gente sempre fica, pô, será isso? Então essa visão, eu falei, poxa, que foi muito bom receber. Tanto é que eu tive essa visão também, cara, quase a mesma visão, mas diferente, quando eu fui para a intercessão, também orando para Deus e ele no ambiente de oração do profético, Deus me mostrou muito a mesma visão da pastora Andressa e do pastor Rodrigo, mas me mostrou também a pastora Patrícia, o pessoal estendendo e suportando ele, sabe? Eu via muito a pastora Paula, a pastora Patrícia, tipo, sustentando, ou seja, eles estão aqui, mas porque tem essa sustentação, que são os intercessores ali, então foi algo que eu falei, caraca, são coisas que às vezes a gente vê que testifica no nosso espírito, porque quando o pastor me convidou para ser da intercessão, eu falava, senhor, porque é um baita de uma responsabilidade, é algo que ainda pesa, sabe? Hoje eu estou tratando muito com esse peso, hoje eu entendo a questão da retaliação também do mal. Quinta-feira passada o pastor ministrou sobre essa questão de a gente às vezes vem setas, vem a gente rejeitada, a gente rejeitar essas coisas, que essas coisas elas vêm nos oprimindo, até que a gente chega a um estado de ápice, e a gente não permitir esse estado de ápice, mas de glorificar a Deus e falar, não, Senhor, eu estou no caminho certo, de decretar a palavra igual a gente estava falando aqui. Então, são essas coisas que eu vivi, Deus testificou. Então, hoje, eu caminhei um bom tempo ali na cooperadoria no início também, né? Caminhei um tempo ali primeiro cultuando, depois o pastor dando a oportunidade de a gente ficar ali na cooperadoria, às vezes ficava dentro da igreja, eu ficava mais lá fora, e falava, pô, Will, deixa eu cultuar também, Will. Eu gostava de ficar lá fora, mas falou, deixa eu cultuar também, mas o Ademir ali ajudando os caras ali, era legal, era gostoso, graças a Deus, assim, criou bastante amizade com a galera ali, cuidando dos carros lá fora, às vezes ajudando ali pegar um paninho, pegar não sei o que e tal, então, isso no oficial. Nos jovens, né, eu acho que o convite veio mais da questão da tesouraria, hoje eu acompanho o Wagner junto na tesouraria dos jovens, né, de acompanhar, nos retiros principalmente, das coisas que envolvem recebimento de dinheiro da galera. Então o Wagner ele me convidou para isso, foi assim que eu entrei na liderança. Falei pro Wagner, eu sou um cara meio chato, cara, você tem certeza? Sou um cara meio exigente. Tanto é que no primeiro, ele colocava as coisas meio que sem controle. O Wagner, tá, o Wagner espiritualmente é um monstro. Só que para controle ele, financeiro, não da vida dele ele é um cara bem, extremamente, ele e a Débora, ele é bem metódico. Mas ali no Jovens Tadinho, como ele fazia tudo, ele abraçava o mundo inteiro, então essa parte ficava um pouco desgastada, e aí ele confiou em mim. Hoje a gente tem um trabalho maravilhoso, graças a Deus, a gente não tem esse problema financeiro, graças a Deus. Então, foi assim que eu adentrei ao Ministério, né, de Liderança ali dos Jovens, auxiliando ele e a Débora. E aí ali, cara, rapaz, ali é um lugar que verdadeiramente a gente aprende muito.
porque ali você está lidando com os jovens, sabe? É bom porque eu já tenho uma linguagem, como o pastor fala, jovial, você tem uma linguagem jovial, mas... Então, às vezes é bom, porque a galera, às vezes, quando eu tô falando, eu falo pra caramba, vocês já perceberam. E a galera para assim, fica olhando. Tem uns que tá gostando, tem uns que não, mas tem uns que tá vidrado e fala, caramba, esse cara tá falando não faz sentido. A forma que esse cara tá falando, eu consigo entender, então é algo que eu aprendo muito. E então hoje eu auxilio na parte da tesouraria, a gente hoje também intercede, a gente ora, a gente hoje, graças a Deus, Deus usa muito a nossa vida para que Deus possa falar com as pessoas. Então é algo sobrenatural que eu vivo hoje, porque a gente viveu muita questão de receber oração, de receber, só que a hora que você consegue levar Cristo com uma pessoa, a hora que você é canal de bênção ali para entregar algo da parte de Deus com uma pessoa, cara, eu sou um cara que eu recebo tudo, sabe? Eu recebo tudo. E Deus falando com a pessoa, tem coisa que eu pego até para mim, falo, Senhor. E você vê que a pessoa recebe, é o que a pessoa está passando, você fala, meu Deus, Senhor, o Senhor está me levando, meu Jesus. Então, hoje, ali eu aprendo muito isso, sabe? Essa questão de interceder, de orar, da imposição de mãos, né? A gente ainda não, a gente não coloca a mão sobre a cabeça, só o Wagner tem essa autorização. Mas na hora que você vai ministrar, você abraça, toca no coração, se ministra, algo que o Senhor quer ministrar para as pessoas. Então, quando eu parti ali, eu aprendi muito a esvaziar um pouco o frasco que Deus enche, sabe? Para que a gente possa receber mais. Então, ali a gente entrega um pouco daquilo que Deus fez para nós. Então, ali nos jovens eu tenho essa... Eu consigo liberar, sabe? Consigo fluir para que isso não venha reter em mim, mas que isso venha ser continuação. Porque hoje eu vou orar por aquela pessoa, e se essa pessoa receber e viver, fazer aquilo que um dia Deus fez na minha vida, ele vai poder um dia hoje interceder, orar e apresentar Cristo para outra pessoa. Né? A gente ser pai de nações, né? Porque a gente vai gerando uma cadeia para baixo de nós. A gente intercede e ajuda uma pessoa, essa pessoa vai ajudar outra pessoa, e essa pessoa vai ajudar outra pessoa. E é por isso que foi assim que o evangelho chegou na minha vida. Porque um dia Jesus pregou e teve seus discípulos fizeram outros discípulos, e discípulos fizeram outros discípulos, aí teve os gentios, aí teve a vida de Paulo, chegou, e o evangelho chegou e chegou até a minha vida. Então ele não pode parar na minha vida, ele tem que continuar. E nos jovens eu aprendo a liberar isso, a dar continuidade para jovens, para dar continuidade a adolescentes. Hoje o pastor vendo que essa linha de discipulado é bom, porque às vezes você pega o discipulado, você orienta. Eu falo para os meninos, não sou juiz da sua vida, mas eu estou aqui para te dar um direcionamento, um entendimento através da palavra, sabe? Não fugindo da palavra. O que eu incentivo muito eles é aprender na palavra, não se apegar em religiosidade de pastor, religiosidade de ministério, religiosidade disso e aquilo. Ainda que seja necessário termos um pastor, seja necessário termos um ministério, porque o ministério também nos ajuda a aprender ao centro da vontade, mas se apegue à palavra. É ela que é viva e eficaz. É ela quem faz, é ela que é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Mas que caminho é esse, Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe? Então, é a palavra que direciona, é a palavra, então eu trago isso para eles. Né? Então, nos jovens é isso. Fico na tesouraria, parte de liderança, intercessão, de oração. Tô fluindo aí no louvor aí, mas tô arriscando aí, tô arranhando aí com a galerinha aí. Já fui back algumas vezes, já cantei alguns louvores também. Tu já passou e falou, oh, você canta, gente. Pastor. Vocês lá só back, se for para só backzinho, né? Só segundinha a voz ali, porque dá nervoso, mas eu vou lá nos jogos. Tá precisando, viu? Tá precisando, viu? Tá precisando, viu? Só backzinho eu vou. Não toca nada, não? Ô, Vaz, ainda não. Ainda preciso prender um violãozinho. Vai, tá precisando, viu? Ó, violãozinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você entrou num. Você entrou num. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Uhum. Você entrou num assunto aí que me interessa muito, cara. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha? O que você. Não, eu não falo a igreja, tá? Porque a igreja a gente sabe, nós sabemos que a igreja não é nada físico. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Isso é igreja, né? Como você falou, né? O pastor Marcos foi muito sábio, o Marcão foi muito sábio de falar assim: eu não estou te perdendo para o mundo. Eu não estou te perdendo para o mundo. Então eu te libero, porque o corpo de Cristo é um só, né? A igreja ela é católica. E o que quer dizer católica? Católica não é religião. Católica quer dizer universal. A palavra católica no grego quer dizer universal, né? Não quer dizer uma religião que separa um do outro. Infelizmente, quem veio para separar o povo de Deus foi Satanás. Então, é muito mais fácil você enfrentar um exército dividido do que você enfrentar um exército completo na sua totalidade. Então,
eu quero te fazer a pergunta, o que você entende, como que você vê hoje o mundo cristão, o cristão? Tá, vamos lá. O cristão, eu acho que é essa, eu torço muito por essa união de forças, independente da religião, mas o cristianismo em si. Pô, em crer em Cristo Jesus, em seguir e cumprir as Sagradas Escrituras. Esse é o elo que eu intercedo, que eu oro, que eu gero. Por quê? Porque até hoje eu falo, eu sento na mesa com os meus pais, com a minha irmã, católicos. Só que uma coisa que eu deixo sempre claro, vamos discutir Bíblia. Então, é algo que hoje a gente consegue trocar. Porque a gente troca o quê? Bíblia. Aquilo que é a essência, a gente troca evangelho, a gente troca Cristo. Não troca o que o padre falou, o que o pastor ministrou, sabe? Então eu vejo algumas pessoas levando para uma religiosidade, mas você foi lá, mas lá é do católico. Mas lá é do evangelho. Lá. Não, cara, não é sobre isso, e nunca vai ser sobre isso. Isso é um câncer, na minha ponto de pensar, de separação, cara. É uma doença que o ser humano traz para dividir, sabe? Eu já não tenho. Cara, eu vou sentar na mesa com um católico que ainda vai trocar ideia de Bíblia. Meu irmão, lá é Umbanda, candomblé, querido. Outro dia, vou falar uma situação, num churrasco, eu sou aquele que gosta de ficar até tarde no churrasco, eu gosto de pegar no finalzinho. E a menina, eu sou macumbeira, falando, e ela sabia que eu era crente. E eu quietinho, continuei comendo, continuei na roda, continuei tomando minha coca. Porque eu sou macumbeira, e papapá, massa, mas só que, ó, falei, tão tranquilo, fala, paciência, né? Porque se é que eu vou deixar de ser, pelo amor de Deus. Que às vezes as pessoas separam, eu sou crente, eu não posso andar com. Não ando com ela, mas ela tava lá no churrasco, eu falei, vamos ouvir, pô. Às vezes ela tá querendo falar alguma coisa, e eu fiquei pelo Espírito, cara. Falei, amém, Jesus. Comecei já a pedir também intercessão, foi o Espírito Santo, envia seus anjos, aí ministra, faz alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu não fui embora, mano. Minha mãe e meu pai foram embora, eu fiquei lá, eu vou ficar aqui. Cara, chegou no final, aí ela falou, eu vou lá, não sei o quê. Falei, então, como que é? Eu sou curioso, falei, como que é? Aí ela começou a falar como que era, como que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, então, eles falaram, não sei se é verdade, antes de começar o ritual, o negócio, eles oram para Cristo, eles oram para Deus, eles reconhecem, você está entendendo? Eles reconhecem Cristo, eles sabem quem são Cristo. É verdade que aí eles saem do cristianismo e vão para o outro meio, para o ocultismo, depois. Mas eles sabem, até para entrar para o ocultismo, eles pedem liberdade para Cristo, tá entendendo? Eles falam, Cristo, está entrando aqui, dá licença aqui, porque não é para o ocultismo ali, nós não queremos ser agora. E o Senhor lhe permite através do livre-arbítrio. Só que até nessa seita eles fazem isso. Eu falei, caraca. Aí eu deixei, falei, então, você vê como já reconhece? Aí eu comecei a semear. Falei, você vê como já reconhece, já sabe que é Cristo, que é o só o nome sobre todo o nome, foi Deus ministrando e tal. E no final a menina até se emocionava, fala, não, Rafa, pior que tem dia que eu coloco no meu quarto mesmo. Coloco os louvor, aí eu choro com Deus e tal, não sei o que e tal. Falei, tá vendo? Então, é por isso que eu falo, e se eu fosse ignorante, religioso, a ponto de falar, você é macumbeiro, então não vou pra nada, não. Sabe? É verdade, talvez a menina nem tá numa igreja evangélica hoje, amém, glória a Deus, mas ela reconhece Cristo como único Senhor e Salvador. Ou talvez como único Senhor e Salvador, não, porque ela ainda pratica os atos do ocultismo e, mano, paciência é um descascar de uma laranja, você não vai já direto e vai descascar de uma vez, não. É um trabalho, é a gente não voltando para trás, mas continuando na nossa vida, porque um dia ela vai te olhar e vai te constranger, e fala, poxa, e tal. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter, né? A gente é ser luz, é ser sal na terra, independente da religião que a pessoa tem ou não, tá lá, tá por Cristo, vazar. Mas como? Por Cristo, querido. Mas o que mudou sua vida? Foi religião? Não, foi Cristo. Por que você é evangélico? Mano, busca a igreja mais próxima da Bíblia. Ponto. Me identifiquei com o ministério, me identifico com a forma que é levado o ministério, me identifico hoje um pouco com a liturgia do ministério. Então, por quê? Porque eu conheço hoje um pouco do pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo é uma bênção, o Senhor confirmou para mim que era essa cobertura que eu tinha que estar. Então, por isso que hoje eu vou numa igreja evangélica, por isso que eu congrego na missão Apoio de Lins, sabe? Pratico isso, mas eu não pratico a igreja evangélica. Eu não pratico a missão Apoio de Lins. Eu pratico as Sagradas Escrituras, mano. Essa é a visão que eu tenho, que eu tento levar, que eu tento viver e praticar, mano. Mas é o que eu falo também. Eu falo que eu sou um cristão que frequento a igreja Missão Apoio. Eu frequento, eu sou. Você é evangélico? Não. Eu sou cristão e frequento a igreja Missão Apoio. Ponto. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu sigo Cristo, eu sigo a Bíblia, as Sagradas Escrituras.
né? Ah, você é evangélico, você quer... Para com isso aí, cara. A gente é Não, cristão. que seja evangélico, eu sou evangélico, eu prego o evangelho, eu vivo do evangelho, então eu acabo sendo Vivo do evangélico. evangelho. Cristão que siga o evangelho. É, pode ser, né? Evangélico, mas porque eu sigo o evangelho. Entendeu? Já, Exatamente. uma vez, cara, eu tive uma. Eu até falei com ele, eu tive o pastor Rodrigo pregou algo no culto, cara. Oh, foi muito louco, velho. Ele pregou algo no culto assim, né, cara? E aí ele falou algo assim, e eu peguei e fiquei assim, né, velho? E aí eu falei, pô, mas não sei, o negócio tá meio estranho. Ah. E aí eu tava sentado fazendo o número 2, mano. Tava sentado no vaso sanitário, o Espírito Santo veio e aquilo eu fui falar com o pastor, mano. Falei, pastor, ó, seguinte, eu te amo, só que é o seguinte, o senhor falou tal coisa, eu até falei o que ele falou, né, tal, não sei o quê, e aí o Espírito Santo veio e mandou eu confrontar o senhor com isso aqui, ó, e aí, o que o senhor me fala? Ele falou assim, posso falar para você? Se o Espírito Santo falou, fica com o que o Espírito Santo falou. Mano, eu tive que ir nele, cara. Ou eu tive que ir no pastor, mano, porque eu não sirvo o pastor Rodrigo, mano. O pastor Rodrigo é aquele nosso intercessor, né? Ele tá ali. Foi a mesma coisa que Paulo disse, né, cara? Paulo falou assim: se eu servir a homens, eu não sou servo de Cristo. Se eu me preocupar com homens, eu não sirvo ao Senhor Jesus. Então eu fui, cara. E ó, isso aí foi lá atrás, foi no começo, hein, cara. Eu falei, pô, eu não posso, né? Porque não foi o pastor Rodrigo que mudou a minha vida. A minha vida que mudou foi Jesus, mano. E foi Jesus que me direcionou até lá. Não foi o pastor Rodrigo que me falou assim: ó, vem aqui. Não, cara. Eu lembro que eu também orei. Falei, Senhor, eu morava do lado da quadrangular onde você ia. Do lado. Eu ia a pé, cara. 3 quadras. Entendeu? E eu poderia continuar na casinha de oração onde tudo começou, onde eu conheci Jesus, que foi o meu primeiro lugar que eu fui. E teve a missão apoio. Então eu orei também. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar onde o Senhor quer que esteja. Ele me direcionou na missão apoio. Foi Jesus, mano. Então, assim, é o que você fala, né? A gente não pode se apegar a pessoas. E acho que isso está sendo muito edificante para as pessoas que vão assistir, porque a gente tem que se apegar a Jesus, né, mano? Porque se a gente apega a Jesus, a gente não vai se surpreender, cara, com o homem. Porque o homem é falho igual. Nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho, o pastor Rodrigo é falho, o pastor Marcos é falho, pastor. Qualquer um é falho, mano. O pastor David Leonardo é falho, qualquer um, cara. E se a gente apegar essas pessoas e essas pessoas vierem a pisar na bola, e aí, como é que vai ser a nossa fé? Como é que vai ficar a nossa fé? Vai balançar porque o David Leonardo pisou na bola e a mídia mostrou? Vai abalar a sua fé que você começou lá atrás ouvindo as orações dele toda segunda-feira? Você vai abandonar Jesus por causa disso? Boa. Se o pastor Rodrigo, que é um homem iluminado, abençoado, ungido, mas ele pode vir a pisar na bola, a tropeçar, e aí, a sua fé vai cair porque você se firmou? Não, mano. A gente tem que firmar a nossa casa na rocha. Jesus disse, se aquele que ouvir minhas palavras e colocar em prática as minhas palavras, é como um homem que colocou assim, né, o alicerce da sua casa na rocha. Vento, tempestade, vem a onda do mar, vem as águas e não cai, irmão. Agora, se a tua fé está colocada na areia, aí, velho... Primeiramente. Acabou. E ele fala, será grande a ruína. Será grande a queda, mano. Ele termina com isso, será grande a queda. Porque pode acontecer que uma pessoa dessa, Jim, ela se frustre com o evangelho e nunca mais vá atrás por conta de uma fé errada, né? De um alicerce colocado no local errado, na base errada, né, cara? Exato. Então, assim, é muito louco. Outra coisa, cara, eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, pra gente, né, a gente já tá indo para quase 1h30 de bate-papo e nós temos um compromisso daqui a pouco, né, mano? Precisamos, não? Precisamos. É futebol, viu, rapaziada? Futebol, viu? É futebol. Vai ter uma guerra aí no campo aí. Mas, cara, eu queria que você me falasse o que você entende, velho, sobre o Espírito Santo. O que eu entendo sobre o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você, mano? É Deus conosco, irmão. É aquilo que próprio Cristo deixou. É o Deus aqui. É o Deus que fala, é o Deus que toca, é o que nos faz sentir. É quando a gente, às vezes, quer desistir, é o Espírito Santo que fala, não pode desistir.
É o Espírito Santo que ministra. Quando a gente lê a palavra, a gente lê na presença do Espírito Santo. É verdade que Deus é Pai, Jesus é Salvador, o Filho, Cristo, que vive também, mas ele vive através do Espírito Santo, sabe? É a Trindade testificando nela, é a terceira pessoa necessária da gente ter contato, sabe? Da gente pedir para quê? Para o Espírito Santo, sabe? Então é Deus conosco, é o próprio Cristo vivo em nós. É Deus falando aos meus ouvidos. Eu acho que esse é o Espírito Santo. Né? Eu tô fazendo um estudo, né, cara, sobre o Espírito Santo, porque eu acho que eu acho até que esse vídeo ele vai ao ar depois, mas o pastor Rodrigo me convidou para pregar dia 26, domingo que vem, cara, cedo, né? Assim, para mim é algo sublime, cara, porque é realmente aquilo que Deus me levantou para fazer, cara. Hoje eu me vejo como um pregador do evangelho, realmente eu vejo isso, né? E aí eu falei, eu só vou falar sobre o quê, né, cara? O que eu vou falar? E aí o Espírito Santo falou, você vai falar sobre mim. Putz, cara. Olha, cara, que doideira, mano. Cara, que responsabilidade, cara. Você vai falar sobre mim. As pessoas precisam conhecer mais, cara. Eu tô até com os olhos marejados aqui, cara. E aí, né? Aí fica naquela coisa, né, ô Roxinho? Será que foi Deus? Será que é Deus? E eu tava viajando, dirigindo quando ele falou, né? E aí ontem no meu devocional, a hora que eu abri a Bíblia para ler, porque eu tô seguindo eu tô seguindo ali uma leitura, né? E a hora que eu abri a Bíblia para ler para ontem, né, meditar e ler, Atos 2, mano. Uau. Atos, derramar do Espírito Santo. Eu falei, putz, testificou, né? Realmente é de Deus, né, cara? Ali e tal. E aí, né, fala, aí se você vai ler, né, cara, sobre o Espírito Santo e fala assim, né, o Espírito Santo que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Porque se você coloca o Espírito Santo como terceira, você coloca Deus Pai como primeiro, Deus Filho como segundo e Deus Espírito Santo como terceiro. Não, irmão. Eles estão juntos, eles são um só. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ele não tem nenhum tipo de diferença entre Deus Pai, Deus Filho, porque o ministério, porque se você for pegar para ver, olha só, Gênesis, quando o mundo é criado, quem parava pela face do abismo? Era o Espírito Santo, mano. Ele estava lá pairando, cara. Quando Jesus começou o ministério dele, o ministério profético dele, ele foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito. Cara, Jesus só começou o ministério dele depois que ele foi cheio do Espírito Santo, cara. E o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ali ele foi cheio, e Deus falou: esse é meu filho amado em quem eu me agrado. E aí o Espírito Santo conduz. Meu irmão, o Espírito Santo, cara, é o cara, irmão. É o que você falou. Cara, ele é vivo em nós, é isso aí. Oxim, não existe vida cristã genuína sem a presença do Espírito Santo. Exatamente. E eu vou falar para você uma coisa, e eu vou falar aqui ousadamente, e isso vai ser algo que eu vou falar domingo que vem lá. Aquele cristão que não faz a obra, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo queima em fazer a obra, queima em trabalhar, queima em falar de Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo, ele borbulha, você precisa fazer alguma coisa por reino. Aquele que está ali sentadinho ali no bonitinho ali e não faz nada, meu irmão, desculpa, velho. Busca o Espírito Santo, busca ser cheio, ora, porque tu não é. Irmão, enche o cara, você tem que transbordar. E aí, o que acontece? Você vai transbordar, o que Deus vai fazer? Vai quebrar o vasinho ali para aumentar, para encher mais, porque já não cabe. E aí você vai ser quebradinho. Não é? Você vai ser quebradinho, vai estar na mão do oleiro ali quebrando, vai dar uma dorzinha aqui, porque ele vai te esticar. É legal isso aí que você falou, ó, encheu, transbordou, não, agora quebra de novo, para fazer maior. Preciso encher mais, precisa de mais unção. Então, peraí que eu preciso quebrar você. Você vai subir o nível. Então, eu preciso dar uma quebradinha em você. E aí, cara, entenda que muitas vezes você está passando por alguma coisa, é porque Deus está te esticando, irmão. Você precisa de mais unção. E isso aí você vai usar para testemunhar na vida de outras pessoas. Então, cara, eu acho que
Tanto que fala que o ato dos apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo, né, cara? Exato. Porque cara, Foi mesmo ele. tudo, Verdade. quando Pedro ganhou quase 3.000 almas naquela primeira pregação dele, o Espírito Santo encheu ele, né, cara? Né? Pedro vai Sansão pegar, quando Pedro vai pregar Cornélio lá, é o Espírito Santo que desce e batiza desceu. a gente. Quando o Sansão, né, cara, fez o último ato dele lá, que ele quebrou lá os dois alicerces lá, que veio todo o templo de baixo e matou lá o povo filisteu, o que ele falou? Pai, me enche do teu espírito só mais uma vez, e me enche com a tua presença só mais uma vez. O Espírito Santo veio, encheu ele. Cara, tudo acontece através. Quando Jesus falou, quando tiveres diante de reis e sacerdotes, não te preocupes com o que falar, porque o Espírito Santo vai te encher e ele vai falar através da tua boca. Meu irmão, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem, mano. E eu acho, por que eu te perguntei o que você acha do cristão? Eu acho que o cristão falta uma oração. Pai, me enche com o teu espírito. Pai, me enche com o teu espírito. Você precisa buscar ser cheio do espírito, mano. E não é buscar por coisas. Pai, me salva disso. Pai, me acampa teus anjos. Pai, não sei. Não, mano. Pai, me enche com o teu espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, cara, tudo que vier ao teu redor, meu irmão, você vai entender, você vai saber lidar com aquilo, porque você sabe que é espiritual, você sabe que você está ali cheio, você vai aprender a conseguir discernir espiritualmente, cara. Então, eu acho que a oração do cristão tem que ser: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Pai, me enche com o Espírito Santo. Por isso que eu linkei essas duas perguntas para você, até porque eu também estou fazendo um estudo sobre isso, né? Para poder, né? Mas é isso, né, mano? Edificante. Legal. Deixa eu te falar então, cara, deixa uma mensagem aí, uma mensagem final aí para quem for nos assistir, cara, uma mensagem que esteja no seu coração aí, que você queira passar para a galera aí, para os jovens, ou quem for assistir, cara. Cara, acho que a mensagem para trazer um texto bíblico para isso, igual você falou muito de Jesus aí, de crescimento e do Espírito, é algo que a gente precisa todo dia crescer. Né? E a gente hoje, vivendo na Missão Apoio, a gente vive muito essa questão da expansão, e é um texto que está no meu coração de uns dias, que é Lucas 2,52, quando a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, ele crescia quando criança, ele já... Ali, a última vez que fala, quando ele ainda tinha 12 anos de idade, a Bíblia vai dizer que ele crescia em graça, em estatura, ele crescia em sabedoria. Jesus crescia para com Deus e para com os homens, né? Então, acho que a busca gera esse crescimento. Então, a mensagem que eu quero trazer é: busque, não pare, não desista, cresça em graça pelo Espírito Santo, cresça em sabedoria pelas Sagradas Escrituras, cresça na estatura de varão perfeito, de testemunho vivo, porque a Bíblia vai dizer: para com Deus e para com os homens. Para com Deus, para que a gente possa ter sempre a essência e a intimidade com Ele. E para com os homens, para que a gente gere testemunhos, para que outras pessoas também venham a buscar a Deus, assim como você busca. E vai continuar buscando, em nome de Jesus. Amém. Que isso, hein, velho? Pastor Rafael Polassi, hein, negão? Amém, cara. Amém. Cara, eu vou aproveitar que você é um intercessor, irmão, e vou pedir para a gente terminar com uma oração, cara. Amém. Vou orar. Amém? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Pai, pela rica oportunidade que temos, Senhor, meu Pai, de pregar o Evangelho, seja através da internet, seja em igrejas, em ruas ou em lugares na qual a gente frequenta, Pai. Que o Senhor possa levar o Teu Espírito, Papai, a todo lugar. Que o Senhor possa, Pai, usar esse vídeo, Papai, para semear no coração de cada pessoa na qual assiste, para que eles possam ter o entendimento, Papai, a clareza do Teu Espírito, da Tua existência, Pai, do Teu poder, Papai, sobre a nossa vida. Assim como a nossa vida aqui, a minha, do Kleber, é um testemunho. Que o Senhor possa gerar, Senhor, Pai, ainda mais testemunhos vivos, ó Pai, da Tua palavra, Pai. Cartas escritas pelo Senhor, Papai, através de cada vida com a qual nos assiste hoje, Papai. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo aquilo que o Senhor nos alimenta, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a cada mesa, a cada casa, Papai. Que eles possam assistir esse vídeo e serem edificados. Não para minha honra, não para a glória do Kleber, Pai, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Papai. E que o Senhor seja sempre, eternamente engrandecido e glorificado, Pai. Essa é a nossa oração, Papai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Show de bola, irmão. Cara,
Eu queria já, para terminar, né, então agradecer, irmão, sua disponibilidade aí, o seu tempo aí com a gente, cara. Pô, foi top, show de bola. É legal que você é um jovem, que você falou, você tem uma linguagem jovem, as pessoas, é, as pessoas têm que entender, cara, que a mudança que o evangelho traz para a gente não é a casca, cara, porque a casca pode se manter a mesma, irmão. Você pode falar com gíria, que não seja coisas chulas, mas aquela gíria mesmo cara, você vai ganhar a galera que fala assim, né, cara? O jeito de vestir, tá certo que a gente, lógico, a gente hoje a gente sabe que a gente vai em tal lugar trajado de tal forma, mas, pô, a gente tá aqui, ó, falando de Deus, de bonezinho e tal, entendeu? Mas, cara, a gente precisa mostrar interiormente a mudança que o evangelho faz na gente, com atitudes, com ações, né, com a fala, com realmente a vida, né, cara, que é transformada. E isso é legal porque o seu jeitão assim, cara, vai ganhar muitos jovens, cara. Eu falo para você, porque eu vejo, tipo assim, o Yuji, por exemplo, Tamashiro lá, aquele japonesinho lá. Cara, eu falo, esse cara vai ganhar muitos jovens por conta do jeito dele, cara. E é isso, cara, porque o evangelho ele busca todos. E você tem uma maneira de viver e de falar e que você vai ganhar muitos jovens, mano. Não tenha dúvidas disso, cara. Muitos jovens que viveram o que você viveu vão se espelhar e vão falar, pô, o cara continua gente boa, o cara continua maneiro, o cara continua pá, e vive para Jesus, cara. E o cara é feliz, entendeu? Então, cara, obrigado por esse tempo realmente de edificação para nossas vidas. Que Deus continue ministrando seu coração, que o Espírito Santo continue sendo o teu guia, cara. Que você continue buscando realmente ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele, né, que nos conduz à verdade, é Ele que nos conduz ao caminho e Ele que é o que nos conduz à vida. É Ele que nos conduz até Jesus, né, cara? Então, que você continue realmente buscando ser cheio, que você continue cheio, que você continue em expansão, porque a nossa expansão, ela não para. A gente não vai alcançar, embora a gente tenha que buscar o estado de varão perfeito, a gente tem que buscar, porque a palavra diz, sejam perfeitos como Deus é perfeito, sejam santos como Deus. Mas a gente sabe que a perfeição a gente só vai alcançar na glória. Mas a gente tem que passar essa vida aqui buscando essa perfeição, buscando ser aperfeiçoado, né? Deus abençoe sua vida, irmão, de verdade, tá? Vai ser legal. Quando eu postar aqui, eu te aviso. Queria agradecer você, cara, que ficou, você aí, meu irmão, minha irmã, que ficou até o final com a gente. Eu espero que você tenha sido edificado, porque eu fui, porque, assim, realmente foi gracioso o agir do Espírito Santo nesse bate-papo, foi lindo. Eu tenho certeza que você vai pegar muita chave, que você vai pegar muita coisa e vai trazer para a sua vida, e que com certeza você vai buscar também essa presença de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Amém? Beijo no coração de vocês, tudo de bom, que Deus abençoe a vida. Até o próximo podcast, no nome de Jesus. Tchau, tchau.